Olá, meu nome é Marcelo Lopes e estamos aqui mais uma vez reunidos para junto podermos estudar a Palavra de Deus. É um prazer muito grande que eu tenho em abrir a Palavra de Deus com vocês para descobrirmos juntos os mistérios da Palavra de Deus. Eu peço que vocês possam dar o seu like, possam se inscrever no canal e possam ativar o sininho para que vocês possam receber outros estudos como esse. E que este estudo possa ser para a honra e para a glória do nosso grandioso Deus. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu queria dar continuidade hoje sobre aquele estudo que eu falei sobre as colunas da verdade. O que era a verdade? Hoje será o nosso segundo estudo sobre esse tema tão importante. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de refletir com vocês sobre um texto do livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso quer dizer que na trajetória dos justos, o nosso conhecimento em relação à verdade, ele é progressivo, ele é contínuo. Vocês vão entender melhor mais à frente no decorrer dessa mensagem. O que eu gostaria de ressaltar para vocês: quanto mais luz Deus for te dando e você for assimilando essa luz, Ele vai te dando mais luz para que você tenha mais compreensão sobre o que Ele deseja para a sua vida. Todos esses estudos que eu estou querendo passar para vocês são baseados na Palavra de Deus. A própria palavra, ela responde. É claro, eu faço aqui alguns comentários em cima dos textos que nós lemos, para que vocês tenham uma compreensão do ponto de vista que eu estou querendo passar para vocês. Mas vamos lá. Nós vimos em João capítulo 16, versículo 13, que diz uma verdade importante. Nesse capítulo, Jesus ele vem falando sobre a missão do Espírito Santo, que era convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo de Deus também ele desempenharia uma função muito importante, que seria qual? O que está relatado no livro de João, capítulo 16, versículo 13. Olha só o que diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele iria guiar o povo de Deus a toda a verdade. E qual seria essa verdade? A verdade contida na palavra de Deus. Lembrando que ele diz assim, que ele não falaria nada por si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora, por que conhecer a verdade é tão importante? Quando nós estudamos profecias, principalmente os livros de Daniel e o livro de Apocalipse, nós vemos uma coisa muito triste que aconteceu. A verdade foi lançada por terra e quem fez isso havia prosperado. A igreja, ela fugiu para o deserto e ela foi perseguida durante um período de 1260 anos. Eu poderia dizer que esse período foi o período de supremacia papal, aonde a igreja fez o que bem entendeu, aonde a palavra de Deus foi colocada em segundo plano e a vontade humana começou a imperar. Um período muito triste. Ele é chamado por muitos de o período das trevas. Por quê? O povo de Deus não tinha acesso à palavra de Deus. As missas, elas eram realizadas em um outro idioma, em latim. A igreja, ela se considerava
acima das Escrituras. Então foi um período muito triste da história cristã ao longo da humanidade. E eu gostaria de refletir algumas coisas com vocês sobre esse período. Vocês imaginem um período de mais de um milênio, onde as verdades de Deus elas foram lançadas por terra, como diz o livro de Daniel. Vocês acham que quando saísse desse período, todas as verdades contidas na palavra de Deus, elas seriam restauradas assim, ó, de uma hora para outra? Nós tivemos na história vários reformadores. Mas esses reformadores, eles não tiveram uma luz completa do que Deus desejaria transmitir ao seu povo sobre aquilo que já tinha sido revelado. Um exemplo, Martinho Lutero. Ele avançou muito. Aonde? Na justificação pela fé. Mas nos outros pontos, olha só, ele veio do seio da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas ele não recebeu toda a luz. Ele avançou num determinado quesito, só que essa luz ela deveria ser cada vez, como diz o livro de Provérbios, né? Ela brilhar cada vez com mais intensidade até ser dia perfeito. Mas a reforma, infelizmente, ela parou em certos reformadores, mas ela deveria avançar. O que eu estou querendo dizer? Que por causa desse longo período de escuridão na igreja cristã, as verdades de Deus precisariam ser restauradas. E por isso o Espírito Santo de Deus ele guiaria o povo de Deus a toda a verdade. Nós temos verdades importantes que precisam ser o que? Restauradas em relação a Deus o Pai, em relação a Deus o Filho, em relação a Deus o Espírito Santo, em relação à palavra de Deus e em relação também ao que? A lei de Deus. Por isso, uma das funções do Espírito Santo no tempo do fim seria guiar o povo de Deus a toda a verdade. Olha só, por que em relação a Deus o Pai? O caráter de Deus o Pai foi deturpado por Satanás. Em Deus o Filho, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, mas foram colocados por essa igreja outros mediadores. Eu mesmo fui batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu fui me confessar diante de um padre. Mas quando eu descobri o que era a verdade, segundo a palavra de Deus, eu só tinha dois caminhos a seguir. Ou eu permanecia no erro, ou eu dava crédito à palavra de Deus. Só que tem um detalhe, meus queridos irmãos. Essa tradição, ela já perdurava durante centenas e mais centenas de anos. E aí? Eu deveria seguir o quê? A luz da palavra de Deus ou seguir as tradições humanas? Em relação ao Deus Espírito Santo, verdades importantes precisariam ser restauradas também em relação a Ele e ao seu papel. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu poderia usar essa expressão. E quais são as verdades que precisariam ser restauradas sobre o Espírito Santo? Uma outra coisa muito importante que eu pretendo explanar nesses estudos seria em relação à palavra de Deus. É muito triste o que eu ouvi do pastor Silas Malafaia, e ele deu uma declaração assim que me deixou muito triste. Sabe o que ele falou? Que só tinha validade no Antigo Testamento se fosse confirmada pelo Novo. Aí eu pergunto, aonde está escrito isso? Porque eu nunca li. A palavra de Deus é uma só. É claro, tem a divisão do novo e do antigo, antes de Cristo e depois de Cristo. Isso daí é fato, é uma realidade. Agora, com base em que ele usa uma expressão dessa? Eu vou te citar um exemplo, olha só. Os judeus, eles aceitam o Antigo Testamento e eles rejeitam o Novo Testamento. Os cristãos da era moderna, eles rejeitam o Antigo Testamento e eles aceitam o Novo Testamento. Agora, quando eu vou
para a palavra de Deus, sabe o que a palavra de Deus me diz? Que toda a palavra é divinamente inspirada por Deus e ela é útil para uma série de coisas, para o meu aperfeiçoamento como cristão, como seguidor da palavra de Deus. E em relação à verdade, sendo restaurada em relação à lei de Deus, a lei de Deus. Olha, eu vou postar na tela para vocês fazerem uma comparação. Os mesmos atributos que é dado a Deus, é dado também à lei de Deus. E através desse gráfico que eu vou colocar na tela, vocês vão poder comparar se isso é verdade ou não. O que nós entendemos é o seguinte: cada coisa tem o seu papel. Por que a lei de Deus ela é importante? Porque a palavra de Deus ela diz que o salário do pecado é a morte, e eu, como pecador, eu mereço a morte. Só que eu não quero morrer. E Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo o ser humano tendo decidido seguir os seus próprios caminhos, Deus ele criou um plano especial para nos resgatar. Esse plano veio através de Jesus Cristo. Deus ele nos amou a um tal ponto que o seu Filho deixou a glória dos céus, ele veio à terra, se tornou carne e sangue, viveu uma vida exemplar diante de Deus e diante dos homens, e assim ele cumpriu os requisitos da lei de Deus e ele pode nos justificar diante de Deus o Pai. Como eu não quero morrer, eu vou a Cristo Jesus e ele me justifica diante de Deus dos meus pecados. Porque diz a palavra de Deus, assim como por uma pessoa entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, também a salvação veio através de uma pessoa, de Jesus. Pela sua vida íntegra que ele viveu em conformidade com a lei e com os mandamentos de Deus, ele perfeitamente pode nos justificar diante do Pai. Vocês entendem? Por uma pessoa entrou o pecado e se estendeu a todo mundo, também a salvação veio através dos atos de justiça de uma única pessoa. É maravilhoso, muito, muito bom. Eu amo falar sobre a palavra de Deus porque ela traz luz ao meu entendimento. E uma coisa que eu queria ressaltar nesses estudos, uma coisa muito, mas muito importante. A palavra de Deus ela é um quebra-cabeça. Uma parte tem que complementar a outra. Às vezes, uma parte não se encaixa na outra, como num quebra-cabeça. Mas vocês têm que entender que uma parte ela complementa a outra como uma engrenagem. Se tem algum ponto onde está tendo alguma dificuldade, nós temos que examinar um todo e ver o que se encaixa ali. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? A palavra de Deus ela tem que ter unidade, porque foi o mesmo Espírito que inspirou cerca dos 40 autores que escreveram a palavra de Deus. Então não pode haver contradição na palavra de Deus. Um texto tem que complementar o outro. Eu vou citar um exemplo aqui. Jesus ele é o cabeça da igreja, como diz o livro de Efésios, capítulo 5. Se Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo de 17 a 18, ele fala que ele não veio abrogar a lei, mas veio para cumprir, e ele fala assim, até que os céus e a terra se passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Como é que poderia depois vir um outro apóstolo, como o apóstolo Paulo, contradizer aquilo que Jesus havia falado? Jesus é Deus, Jesus é o cabeça da igreja, como é que depois poderia vir uma outra parte e dizer algo contrário à lei de Deus? É muito importante. Por isso, o apóstolo Pedro, ele fala algumas coisas importantes em relação ao que o apóstolo Paulo falou. Deixa eu procurar aqui esse texto. Olha só o que diz no livro de Pedro. É um texto muito importante para trazer uma compreensão assim muito significativa da palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só.
o que o apóstolo Pedro ele fala em relação aos escritos do nosso amado irmão Paulo. Paulo era um doutor da lei. Ele conhecia a tradição judaica como ninguém. Mas olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo. Olha só, Pedro está falando como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Lembre-se, ele era um doutor da lei. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. O porquê que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com esses versículos que eu acabei de ler? A palavra de Deus é como uma engrenagem. Uma coisa tem que complementar a outra. Não pode um versículo trazer contradições a outro. É claro, nós estamos falando da palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, a gente nunca vai entender ela na sua totalidade. Ainda mais, muitas vezes eu observo num sermão que são pregados nas igrejas, Deus ele fala com cada pessoa em várias partes do sermão. Às vezes, o que Deus fala mais importante para mim era no início, outros às vezes no meio e outras vezes no fim do sermão. Porque Deus ele tem, eu ouvi um pensamento muito bonito, né, que eu amei. Deus ele tem 1000 formas diferentes de resolver o seu problema. E muitas vezes a gente não vê saída, né? Mas ele tem 1000 formas de resolver o seu problema. Deus é Deus. Tem muitos mistérios em relação a Deus que eu não entendo, mas eu hei de entendê-lo na eternidade, porque eu terei a vida toda para saber sobre esse Deus maravilhoso, saber sobre a sua criação. Enfim, tempo não vai ser mais o problema. A minha vida é tão corrida, tão agitada, falta tempo para tanta coisa, mas no céu eu não vou me preocupar mais com o tempo. Eu não sei nem se eu vou precisar dormir no céu, porque esse meu corpo será transformado num corpo incorruptível. Então, há muitos mistérios ainda que nós não sabemos. Porque a palavra de Deus diz que a gente não vai precisar mais do sol, porque a glória de Deus ela iluminará toda essa nova terra. Então, meus amados irmãos, que vocês possam querer saber mais sobre esse tema da verdade. Nos próximos estudos eu irei complementar esse assunto e para a honra e para a glória do nosso Deus, que possa ser um delinear na vida de vocês. Que vocês possam deixar muitas vezes as tradições e se voltar inteiramente para este livro, para que Deus possa ser exaltado na vida de vocês para a honra e glória do seu santo nome. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, amado Criador. Louvado e engrandecido seja o teu nome pelo teu amor para conosco, Senhor. Pai querido, ao estudar as profecias bíblicas, a igreja passou durante 1260 anos de perseguição e entraves espirituais, aonde a sua verdade, Pai querido, seria lançada por terra, como diz o livro do profeta Daniel. Mas que no tempo do fim chegaria o momento dessas verdades serem restauradas. Martinho Lutero e outros reformadores tiveram seu papel importante, mas eles não descobriram todas as verdades que precisariam ser restauradas. Porque a cada concílio romano, eles traziam uma heresia nova, como nós sabemos hoje. Mas, Pai querido, guia os teus filhos à luz.
Como Provérbios 4,18 diz, em relação à luz da aurora, que ela vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. E que nós possamos entender a tua verdade para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Desculpa ter passado um pouco do tempo, né? Mas são tantas coisas a falar. Um grande abraço. Fica na paz.